importante que a gente tenha isso registrado. Doutora Rossana, a palavra é sua. Oi, gente, boa tarde, estão me ouvindo bem? Então, é um prazer a gente estar aqui, né, podendo conversar novamente depois desse final de ano. Tá compartilhado, Adriana? Tá? Está. Vamos ver se entrou bem, tá certo? Tá certo. Eu chamei a aula de hoje, né, de Covid em gestantes e puérperas, desafios parte 2, né, porque eu acho que a gente está vivendo aí uma segunda onda, então a gente começa agora a pensar nesse parte 2. Então, o comecinho, eu vou repetir alguns slides que a gente tem falado bastante e que eu acho que depois pode ajudar a gente um pouquinho na conversa de regulação, mas são coisas que a gente não pode esquecer, né? Então, lembrar que a gente pode ter um hospital Covid e outro não Covid, como foi o começo aqui no HC, que a gente tinha um hospital mais direcionado a atendimento de Covid e um outro para atender não Covid. E nesse exato momento, no Hospital das Clínicas, a gente está atendendo tanto casos não Covid, de gestantes e puérperas, quanto casos de Covid. A gente voltou para o HC no final de setembro, né? Então, hoje a gente trabalha com essas duas populações, mas em áreas distintas, né? Então, a gente tem no 10º andar aqui, a gente tem as pacientes que são as pacientes não Covid, as gestantes Covid estão no 8º andar, numa área separada para a Covid. Na UTI, a gente tem UTIs que são para pacientes com suspeita ou confirmação de Covid e outras que a gente tem para não Covid. Então, é muito importante que todo mundo se organize e, se for no mesmo hospital, ter uma área Covid, uma área não Covid, o máximo de separação de equipe possível, tá? Para a gente tem que evitar a qualquer custo que o hospital também seja uma transmissão de Covid. E, então, no centro obstétrico, enfermaria, o que puder separar, separa. Se não puder separar, escolhe, por exemplo, no centro obstétrico a gente não conseguiu separar, mas a gente tem uma sala que tem ar-condicionado individual, que é a sala que a gente usa para atendimento de pacientes com suspeita ou confirmação de Covid. Lembrando que acabou aquele parto, tem que fazer uma limpeza terminal. Então, uma coisa importante para a gente lembrar de tudo que é a área Covid é deixar o mínimo possível de coisas em cima da mesa, dentro da sala, tá? Então, tem que ser aquela sala mais limpa possível para ajudar depois na limpeza. Uma outra coisa que eu acho que é importante estar compartilhando com vocês e que eu tenho visto que tem um conceito meninas. que tá... Laine, eu acho que seu microfone está aberto. Tudo bem, não tem problema. Uma coisa que a gente vê que fica um pouco complicado para a gente, e que eu tenho visto essa discussão, assim, as pessoas têm falado num conceito de coorte, que não é o conceito que existe. Coorte é só de paciente confirmado, tá? Paciente suspeito, eu não posso ter um suspeito do lado de outro suspeito, porque se um confirma, o outro não, aquele passa a ser contactante de alguém positivo. Então, isso daqui eu queria chamar muita atenção para vocês, porque a gente precisa organizar isso, tá? Nas unidades hospitalares. Paciente suspeito é um paciente difícil para a gente lidar, porque a gente tem que ter todos os cuidados com ele, como se ele fosse Covid, mas ele tem que estar em isolamento. E aí, se a gente está num hospital que a gente tem quartos muito grandes, por exemplo, colocar um suspeito num quarto de 4 significa bloquear os outros 3 leitos, porque eu não posso pôr ninguém ali dentro. Eu não posso nem colocar o suspeito, nem pôr um confirmado e nem colocar alguém que não seja Covid. Então, dentro da organização do hospital, sempre tentar achar os quartos menores para colocar pacientes suspeitos, tá? Um ponto importante, e que isso daqui a gente queria chamar muita atenção para a necessidade que a gente tem neste momento de rediscutir com todos os hospitais, acertar os fluxos novamente, as necessidades, repactuar a rede de atendimento obstétrico,
para a gente garantir que a gestante com sintomas mais leves possa ter seu parto num hospital de menor complexidade, mas que a gente garanta estrutura de UTI, estrutura de obstetrícia e de neonato para situações de maior risco, né? E que a gente garanta, então, teve um Covid leve, vai continuar o pré-natal na UBS, teve um moderado ou grave, vai precisar de um acompanhamento mais especializado. Então, a gente tem que repactuar toda essa rede de atendimento, voltar para o que a gente fez ali em fim de abril, maio, porque a rede voltou a se organizar sem o Covid, porque a gente teve uma queda importante de setembro, outubro. Então, tem que reorganizar tudo, né? E não esquecer de estar sempre lutando para proteger tanto a equipe quanto o paciente. Todo mundo fala, tem que fazer triagem, tem que fazer PCR para gestante, para fazer cesárea e tudo. Isso é uma outra coisa que eu acho que também está tendo uma confusão muito grande. Quando a gente faz o PCR para gestante, não é para proteger a equipe, tá? Por exemplo, um PCR para uma cirurgia letiva. Por que você faz um PCR para uma paciente que não está na urgência e que tem que fazer uma cirurgia de vesícula? Porque se você operar o paciente num momento em que ele tem o PCR positivo, a chance dele ter uma complicação pós-cirúrgica aumenta muito. Em obstetrícia, isso é uma coisa que é difícil a gente lidar. Então, só lembrar que, assim, se a gente fez o PCR, a gente tem que estar trabalhando numa situação que a gente consiga isolar esse paciente, né? O PCR só pega a doença ativa. Então, por exemplo, teve contato com alguém, não desenvolveu a doença, é muito difícil você ter um PCR positivo, mesmo a gente sabendo que tem casos de assintomático. Então, a triagem que a gente mais faz continua até agora sendo a triagem clínica, né? Que é essa triagem aqui que a gente vai fazer as perguntas, né? Gripe, tosse, nariz escorrendo, dor de garganta, dor no corpo, se sente ou não cheiro das coisas. Aqui a única coisa que a gente acrescentou, tá? Que não está nesse slide aqui, é se a pessoa tem diarreia ou não, que é um sintoma que tem aparecido em torno de 10% dos casos. A temperatura, apesar dela ser algo mais palpável, ela tem menor valor do que a triagem clínica mesmo. Então, a triagem clínica continua sendo importantíssima e lembrar que a triagem clínica ela tem que ser tanto para o paciente quanto para colaborador, né? Lembrar que quem trabalha na área de saúde, seja em qualquer lugar, mesmo quem trabalha na área administrativa dentro de uma instituição de saúde, não pode de jeito nenhum, mesmo que não seja de saúde, né? Mas aqui especialmente não pode vir trabalhar, porque acaba colocando em risco toda a população. E aí agora eu vou falar um pouquinho da doença, né? Então, lembrar que o Covid é uma doença que ela pode ter uma progressão de sintomas. Às vezes a gente começa com sintoma leve, que permite uma recuperação domiciliar, vai para sintoma moderado, que aí sim eu tenho uma internação em enfermaria, e depois sintomas graves, onde vai para uma UTI. E aí, vou dizer para vocês que assim, ó, esse para mim é o slide mais importante que a gente tem para estar mostrando para vocês hoje, e que eu queria que todo mundo tivesse muito atento, principalmente quem trabalha na atenção básica, porque nós estamos fazendo um mal enorme para os pacientes nestes primeiros 7 dias, tá? Então, a doença, a gente consegue dividir a doença em três estágios. Então, a gente tem, até o 7º dia, é a fase de resposta viral e de replicação viral. Nessa fase aqui, pode ter febre, tosse seca, pode até ter uma linfopenia, mas nada que clinicamente venha a ser muito relevante. Aí a gente vai para o estágio 2, que é a fase pulmonar, começo dela sem hipoxia, depois ela pode ter uma hipoxia, e aí começa o estágio de resposta hiperinflamatória. É nesse momento aqui do estágio 2, que várias vezes a gente já tinha falado, né? Onde é que o paciente preocupa mais a gente? Do 7º ao 10º dia. É aqui que acaba acontecendo dispneia, hipoxia, aqui é que a gente vê vidro fosco, alteração de enzima hepática, todas as alterações principais vão aqui, e depois essas alterações vão se complicar com os marcadores inflamatórios do 10º ao 14º dias. Por que eu queria mais chamar a atenção? Tá? Aqui até o 7º dia é a fase da resposta viral.
Um dos principais estudos que a gente tem para a COVID é um estudo que chama Recovery, que ele viu o quê? Que para os casos onde eu já tinha necessidade de oxigenação, entrar com o corticoide reduzia a mortalidade, tá? E reduzia complicações. Qual é o maior problema que eu vejo hoje? Um tanto de gente está prescrevendo corticoide para os pacientes aqui antes do 7º dia. E neste momento aqui é a fase de replicação viral. Se você prescreve corticoide antes do 7º dia, você pode estar levando essa paciente a um malefício, porque o corticoide, neste momento, aumenta a replicação viral. E aí, a hora que ela chegar na fase 2, ela vai estar numa situação mais complicada. Então, isso daqui, gente, eu preciso que vocês divulguem para todo mundo. Tem duas coisas muito erradas que as pessoas estão fazendo e que pioram o quadro clínico. A primeira é a prescrição de corticoide, tá? Dexametasona, prednisona, qualquer corticoide só pode ser prescrito intra-hospitalar se o paciente tiver distúrbio de oxigenação. Então, isso assim, gente, encontrou alguém, sai falando, tá? Porque isso é importantíssimo que a gente divulgue para a gente não piorar a infecção. Segunda coisa que eu preciso colocar para todo mundo. A azitromicina ela é um antibiótico, então a azitromicina não trata COVID. O que a azitromicina trata? Ela trata a infecção bacteriana que se desenvolve junto com a infecção viral. Então, aonde a azitromicina vai ter efeito? Aqui, gente, depois do 7º dia, quando eu tenho vidro fosco e consolidação. Se eu dou a azitromicina muito no começo aqui, eu não tenho bactéria, tá? E eu não vou conseguir prevenir que tenha infecção bacteriana, mas eu queimo o antibiótico na hora do tratamento. E do jeito que a azitromicina está sendo dado para todo mundo, a gente já está começando a ver caso de resistência bacteriana, que aí a gente vai ter que fazer trocas inúmeras de antibiótico. Então, o que eu preciso que todo mundo saiba? Até 7 dias, gente, é receita de gripe, tá? Muita água, descanso, fique em casa. Só o único detalhe que a gente muda é que para a gripe a gente fala fica quietinho na cama e aqui para o Covid a gente fala fique na cama, mas se possível caminhe também dentro do quarto para não ficar tão parado, tá? Por conta das alterações de coagulação que pode ter. Então, isso eu acho que talvez é o mais importante disso daqui. Tá no manual que a gente fez no Ministério da Saúde, né? Bem claro que para gestante puérpera com doença leve, não solicitamos outros exames a não ser o RT-PCR, tá? As medidas são de suporte e a gente não coloca nenhum medicamento para esse grupo, tá? Medida de suporte, repouso, hidratação analgésica e antitérmica. E aí, o que a gente tem? A gestante com síndrome gripal e que começa a ter sinal de gravidade. Se o sinal de gravidade é ausente, guia de isolamento domiciliar, esse daqui é um guia que a gente fez com a SOGESP, está no site também da secretaria, né? Que eu acho que fica fácil para a pessoa entender como fazer o isolamento, tá? É muito importante que a gente insista com as pessoas. As pessoas estão achando que isolamento domiciliar é fechar a porta da casa e fica todo mundo junto, tá? Isolamento domiciliar é isolar quem está com sintoma ou quem está com PCR positivo. Então, isso é muito importante. Atenção, principalmente se o paciente tiver fator de risco, mas sempre no 7º ao 10º dia de evolução, tá de olho e valorizar qualquer desconforto respiratório, febre persistente ou prostração. O Covid pode piorar e a gente pode precisar fazer uma internação. E em que situação que a gente vai internar? Se tem tosse persistente, febre persistente ou diária, se tem uma piora progressiva de sintomas, adinamia, prostração, hipotermia. Nesse caso, além da gente internar, a gente vai para hemograma, onde a gente pode ter linfopenia, ureia e creatinina por alteração renal, sódio e potássio para a gente lidar com essas alterações, TGO, TGP, a gente vai estar olhando se a gente tem alteração hepática,
proteína C reativa para ver o grau de inflamação que a gente tem, TP e TTPA e dímero D para ver a parte de coagulopatia. Aqui também mais uma ressalva, tá? Gestante tem aumento de dímero D, então é normal que o dímero D aumente na gestação. E no terceiro trimestre, a gente pode encontrar valores de dímero D até 1.500 como sendo normal. Então, não é o dímero D que vai indicar a profilaxia com enoxaparina ou com heparina. O que vai indicar é o quadro clínico de COVID. Se você tem um quadro moderado, tá? Onde você já tem alteração respiratória e tudo, vai entrar com a anticoagulação profilática. E nessa situação a gente interna, a gente entra com antibiótico se sinal de infecção bacteriana, com oseltamivir se síndrome gripal, com início a menos de 48 horas, vamos entrar com heparina e a corticoterapia aqui restrita para casos que precisam de oxigênio. Essa situação, a gente pode ter um controle, né? Então, lembrando aqui como é que a gente prescreve, né? Antibiótico ceftriaxona 2 gramas EV uma vez ao dia, por 5 dias, mais a azitromicina 500 EV ou 500 miligramas VO uma vez ao dia, por 5 dias. E a heparina, a gente pode usar a heparina não fracionada ou a heparina de baixo peso molecular, só lembrando de fazer os ajustes em relação ao peso. Se a gente tem uma situação que o quadro clínico fica mais grave, né? E a gente vê uma situação de síndrome respiratória aguda grave, a gente vai ter que pensar se a paciente pode ficar na enfermaria ou se ela tem que ir para UTI. E geralmente nessas situações a gente vai ter a suplementação de O2, antibiótico, corticoide, outros exames e exames de avaliação de vitalidade fetal. Quando que a gente vai mandar essa paciente para UTI, né? Quando a gente não tem melhora de saturação de oxigênio, apesar da oferta de O2, então essa saturação se mantém menor que 95, com oferta de 6 litros por minuto. Se a paciente mantém um esforço ventilatório, então uso de musculatura acessória, tiragem intercostal, a relação PO2 de O2 menor que 300, mas isso geralmente é medido muito mais quando a paciente já está em UTI. Se a gente tem hipotensão arterial, então lembrando que a PA média a gente sempre deixa menor que 65. Se tem alteração de perfusão periférica, alteração de nível de consciência, oligúria. Queria chamar a atenção de vocês também para a frequência respiratória. E né? De tudo, né? Então, quando a gente tem algumas alterações, que a frequência respiratória está elevada, maior que 24, a gente também já tem que pensar na possibilidade de estar transferindo essa gestante para um local, para uma UTI, para um local que tenha condição de estar cuidando. Taquicardia a gente também vê bastante em gestante, tá? Então é outro sinal também de internação e de preferência de internação num hospital que já tenha condição de estar fazendo o segmento dessas gestantes. E aí lembrar, a gente pode internar alguém que é assintomática, mas foi internada ou que seja contactante, internou por uma indicação obstétrica, né? E aí a gente vai só avaliar o risco, se ela tem algum risco de tromboembolismo venoso, e vai prescrever a enoxaparina na dependência desse risco, tá? Se ela tem sintoma leve, a gente prescreve oseltamivir, mas se a gente se fizer um painel viral e indicar que não tem oseltamivir, a gente para, mas geralmente a gente não tem essa possibilidade de prescrever oseltamivir. Avalia o risco de tromboembolismo também, sempre esse daqui é a avaliação rotineira que a gente faz, tá? E para quem que a gente vai prescrever mesmo? Tanto o oseltamivir, quanto a azitromicina e ceftriaxona e a enoxaparina profilática. Para pacientes com sintomas moderados ou graves, independente de haver uma indicação obstétrica de internação. E aí, eu queria dividir com vocês assim, o que a gente quer, né? Quando a gente vai tratar a hipoxia, a gente quer manter essa saturação de O2 maior que 95. Isso é importante a gente conversar também, porque isso é diferente da não gestante, tá? A não gestante com 92, 93 está ótima. Para a gestante, a gente quer o mais próximo possível de 95, porque a gestante precisa desta saturação para poder oxigenar bem o feto.
E aqui também tem um outro parâmetro que é diferente, que é o fato da PCO2, para a gestante, quando ela é maior que 45, já configura a hipercapnia. E para não gestante, às vezes as pessoas deixam esse valor até 60, 65. Por que a gente para aqui no 45? Porque o feto precisa que a PCO2 na mãe seja menor para ele poder fazer as trocas gasosas com ela, porque senão ele não consegue, e aí vai acabar tendo sofrimento fetal. Então, essas metas que a gente tem de saturação e de PCO2 na gasometria, são metas que a gente tem pensando no feto, e a gente vai tentar ficar o mais próximo possível dessa situação. O que a gente faz para isso? Então, a gente entra com catéter nasal de O2, com máximo de 6 litros, aí a gente pode colocar uma máscara de Venturi ou não reinalante, depois catéter de alto fluxo e intubação orotraqueal. Uma coisa que foi colocado nas notas técnicas e é muito importante que todo mundo se organize, tá? Se a gestante precisa de catéter nasal de O2 para manter a saturação maior que 95, essa é a hora de transferir a gestante para um serviço com UTI materna, UTI neonatal e equipe de obstetrícia, de preferência uma equipe que esteja afeita a lidar com situações de gestação de alto risco. Uma coisa que tem me preocupado muito a gente teve uma situação nesses últimos dias de uma gestante que foi pedida a transferência para ela porque ela estava com 80 de saturação, tá? Já estava com catéter nasal de O2 até muito mais do que isso, porque às vezes a pessoa não tem opção, né? Se ela não tem uma Venturi, se ela não tem uma não reinalante, aí acaba aumentando aqui o catéter, mas a paciente estava com uma saturação muito baixa e essa paciente demorou 10 horas para chegar no HC. Então, o que a gente tem que fazer? Nós precisamos arrumar um jeito de que essa gestante chegue muito rápido ao local onde a gente tem essa estrutura. Por isso é que tem a nota técnica da secretaria fala até do cuidado que a gente tem que ter nessas transferências para que a gente consiga garantir que essa paciente vai ter um acesso, né, que ela vai conseguir chegar nesse hospital de uma forma segura. E o que tem preocupado muito a gente? Desse catéter nasal de O2, para ela evoluir para alto fluxo ou intubação orotraqueal, tem sido um tempo muito variável. Então, tem pessoas que em 6 litros pioram nesse nível, tá? E tem pessoas que vão demorar 3, 4 dias. Isso é imprevisível. Então, é muito importante que todo mundo esteja atento a isso. No tratamento da hipoxia, né? Então, lembrar que a gente vai para o catéter nasal, máscara de Venturi ou não reinalante até fio de O2 de 50, que é o que geralmente a gente chega, e aí a gente vai para o catéter nasal de alto fluxo. Catéter nasal de alto fluxo pode ser de 40 a 70 litros por minuto, isso depende do fabricante, tá? E se você não consegue uma boa oxigenação, se a frequência respiratória do paciente é muito alta, aí nessas situações a gente iria para a intubação orotraqueal. Não demorar muito, tá, para fazer essa intubação, então isso é uma coisa que não adianta, não dá para demorar muito, porque a gestante fica muito cansada, ela perde muito líquido pelo ataque-pneia, então se a gente tem uma gestante com frequência respiratória de 35, 40, 50, a gente já teve aqui, ela perde muito líquido, se ela perde muito líquido, o feto acaba tendo redução de líquido amniótico. Então, a gente tem que estar muito atento a essas alterações, tá? Então, esse é outro ponto que eu queria falar. E lembrar que para usar um catéter nasal de alto fluxo, né, tem que ser uma equipe que está treinada para fazer esse catéter nasal de alto fluxo. Quando a gente vai intubar, a gente tem uma paciente que já está com uma insuficiência respiratória, mas na hora da intubação acaba reduzindo a saturação de O2 rapidamente, então a gente sempre monitora a frequência cardíaca fetal antes, durante e depois do procedimento, e a gente sempre se prepara para uma cesárea de emergência. Por quê? Porque neste momento da intubação, sim, a gente pode ter uma queda da oxigenação materna muito grande, eu vou mostrar para vocês numa cardiotocografia que a gente tem, e se a paciente não consegue recuperar essa saturação nos próximos 2, 3 minutos, se ela mantém essa saturação muito baixa,
a gente vai acabar tendo um sofrimento fetal e nessas situações a gente pode ter que fazer uma cesárea de emergência, tá? Então, pré-oxigena com FiO2 de 100% por 5 minutos e aí depois disso vai para a intubação. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma paciente que tinha aqui uma saturação em torno de 88. Na hora da intubação, essa saturação caiu para 47. A frequência cardíaca fetal chegou a cair para 60, tá? E nessa situação foi indicada a cesárea, o APGA foi 2, 5 e 9. Então, se vocês olharem, o momento da indicação da cesárea é aqui, né, dá mais ou menos uns 3 minutos. E por que a gente indicou? Porque o que é comum? Você, na hora que você está intubando, até você conseguir passar o tubo e tudo, essa saturação vai caindo. A hora que você intubou, acoplou no respirador, a saturação deve ir subindo. No caso dessa gestante, a saturação não subia de jeito nenhum e demorou muito para subir. Essa é uma gestante que depois foi até para ECMO, né? A ECMO, na verdade, é como se fosse, uma forma que a gente tem de fazer uma respiração extracorpórea. O que a gente aprendeu com esses casos, né? Então, sim, a gente teve que fazer 5 partos na UTI. Nós tivemos 80 pacientes internadas em UTI, gestantes ou puérperas, a grande maioria delas como gestantes, né? Então, a gente faz a avaliação da vitalidade completa, mantém a cardiotocografia durante a intubação. Uma parte da equipe está fazendo a cardiotocografia, a outra parte da equipe obstétrica já está paramentada, com a mesa montada para parto. Existe uma equipe de anestesia presente na UTI, porque se a gente tiver uma complicação hemorrágica depois, a gente já consegue estar atendendo bem essa paciente. Equipe de neonato com carro de reanimação adequado. A gente prevê todo o material necessário. Lembrar que a gente não está numa sala cirúrgica, então a gente tem que levar misoprostol para hemorragia, ocitocina, clamp de cordão, né? Tudo que precisa para reanimação neonatal. Então, lembrar desses detalhes para não ter que sair correndo depois, tá? Se for uma situação muito grave que precise pronar imediatamente, pode pronar imediatamente. E eu vou mostrar para vocês também que a gente prona gestante, tá? E se ECMO, a anticoagulação ideal é depois de 6 a 12 horas, ou mesmo que não tiver em ECMO, mas é possível considerar 4 horas após a cesárea. Na pronação, aqui, gente, a gente tem uma foto, tá no manual do Ministério da Saúde, né? E é uma foto de uma gestante que foi pronada, né? Aqui, na verdade, ela topou fazer a foto com a gente, aqui ela já tá fora da UTI, mas ela foi pronada na UTI com 32 semanas. Né? Então, dá para a gente ver bem a barriga dela aqui. Aqui é uma almofada que a gente fez, mas dá para fazer isso com coxins, tá? Então, sempre fazer um ninho para acomodação do útero, para ficar de uma forma adequada para essa gestante, né? Existe já uma maca que foi desenvolvida por uma aluna minha de doutorado, ela é fisioterapeuta e essa maca teve a aprovação da Anvisa, né? Então, se alguém tiver em hospitais e tiver condição de adquirir, a gente usou a maca aqui para vários casos também, é bem interessante. Se não conseguir, pode pronar com a proteção do abdômen. E qual é a vantagem de pronar? Vamos olhar para essa gestante aqui, né? Então, a gente tem esse volume abdominal aqui, que já está dificultando a respiração. Quando a gente prona a gestante, a gente tira o volume abdominal, né, da frente, e ela consegue uma expansão melhor. E a pronação, ela tem sido muito utilizada, né, até em situações também para situações de não gestantes. Em Covid, tem se visto que tem um resultado muito bom. Uma outra coisa que eu queria dividir com vocês, e que a gente mudou a conduta de julho para cá, e tem a ver com pronação, né? O que se sabia antes em UTI é que quando a gestante chega, se a gente tem uma situação onde essa gestante acaba tendo, está grávida, precisa intubar, tem uma altura uterina muito alta, sempre antes do Covid, o nosso pensamento é a gente faz o parto para melhorar
a parte respiratória. Com o Covid, a gente aprendeu que é possível pronar essa gestante e, com isso, você resolve o problema da parte respiratória, mas você não faz a cesárea. Por quê? Porque quando você submete alguém com Covid, com toda aquela reação inflamatória, com alteração renal, com todas as alterações que o Covid tem, a uma cirurgia, você piora o prognóstico. Então, o que a gente tem feito hoje? Vamos dizer assim, alguém pegou o Covid com 37 semanas, quadro leve. Nós vamos cuidar dessa mulher, ela vai fazer todo o tratamento, 10 dias após o início dos sintomas, ela é uma paciente considerada curada, não precisa mais de isolamento, e aí, se a gente tiver que fazer o parto, a gente faz depois desse momento. E se for uma gestação mais precoce, motivo maior ainda para a gente não fazer a resolução. E para a gente terminar, né? Importantíssimo, não prescreva antibiótico a menos que exista suspeita de pneumonia. Antibiótico não trata COVID e pode induzir resistência bacteriana. O uso de corticoides é restrito para pacientes com insuficiência respiratória, e isso só acontece, e esse é um dos motivos também que o corticoide só deve ser indicado após o 7º dia de sintomas, pelo risco de aumentar a replicação viral. Eu vou estar deixando de compartilhar aqui com vocês, né? Para poder falar um pouquinho mais para vocês. A gente está fazendo uma reorganização, né? Aqui no HC, então a gente atendeu bastante casos de UTI, mas agora a gente conseguiu colocar todas as gestantes numa UTI prioritária, tá? Para gestantes, então isso é algo que para a gente é muito bom. A gente continua com esse atendimento do Covid, o que estava combinado com a secretaria está mantido, então quem que a gente vai atender no Covid? Né? Então, por exemplo, alguém assim deu teste positivo e está com bolsa rota, 38 semanas, não é um caso que precisa vir para o HC. A gente vai acabar utilizando muito mais as complicações maternas, né? Então, a gente vai trazer para o HC quadro que está precisando de oxigênio, que está com taquipneia, paciente que tem uma doença importante. Por exemplo, a gente já viu que as cardiopatas evoluem muito mal, então, se tiver uma cardiopata, mesmo que ela não esteja com sintoma tão grave, a gente vai trazer para cá. Então, para a gente priorizar esses casos. Para a gente conseguir fazer isso, né? Lembrando que a nossa equipe continua a mesma, e a gente está se desdobrando para poder cuidar de tudo isso. Uma outra coisa que a gente vai priorizar também é, mesmo nos casos não COVID, também fazer uma priorização maior dos casos de maior gravidade. Então, se eu tenho uma placenta prévia, ela não precisaria estar vindo para o HC, mas se eu tenho uma placenta prévia com acretismo, essa precisa estar vindo para o HC, tá? Então, é nesse sentido que a gente queria estar discutindo com vocês e até saber um pouco, né, como é que está a situação na rede, se vocês já estão tendo aumento de demanda de gestante, para a gente poder ir reprogramando, como a gente fez em abril, e eu acho que a gente teve um resultado muito bom e acho que a gente pode estar voltando para essa situação. Então, era isso que eu tinha para começar. Passo a palavra, então, para as meninas da secretaria. Marisa. Oi, gente, boa tarde a todos. Obrigado, Rosana, pela atualização maravilhosa, como sempre. E eu queria adiantar, né, para todo mundo que provavelmente, assim, quase certeza absolutíssima, faremos novamente todo o nosso caminho de novo com as regiões, com os territórios, para que a gente converse, se alinhe, né? E isso acontecerá rápido, até por conta do aumento de casos. E aí eu complemento, e doutora Rosana, a gente já conversou isso hoje de manhã, a grande preocupação é a gente não tem vacina ainda aprovada para gestante, então a gente precisa cuidar dessas mulheres, porque elas serão ainda as pessoas que vão correr ainda mais risco, né? De ter casos talvez mais graves por não ter ainda acesso à vacinação. Então, isso muito nos preocupa, né? O aumento de casos e o aumento de casos generalizado no estado nos preocupa,
por isso que a gente em breve vai estar mandando para todos vocês um cronograma para que a gente possa conversar novamente e oferecer apoio na medida do possível para as redes, para que a gente tenha o mesmo êxito que a gente teve no ano de 2020, onde, no começo de pandemia, a gente tinha uma letalidade do número de casos de óbitos para gestante puérpera de 0,3%, e a gente fechou o ano sustentando isso em 0,1%. Eu acho que esse foi o grande resultado palpável que a gente conseguiu, e isso é devido a essa união e a esse movimento feito em conjunto, coletivamente, com todo mundo. Então, a gente conta com vocês nesse novo movimento, e é um movimento que a gente vai ter que sustentar aí até que se resolva essa questão da vacinação em gestante, né? Então, é isso, Adriana. Bom, pessoal, então, já colocadas, né, o nosso movimento inicial agora para 2021, nossa preocupação, nós gostaríamos de ouvir vocês, como é que os casos têm se apresentado nas regiões, se você tem tido dificuldade, inclusive, para o encaminhamento dessas mulheres, colocando os pontos, né, que foram abordados, da preocupação, né, do tempo que essa mulher leva para chegar à sua unidade de referência. Então, fiquem à vontade. Adriana, te pergunta aqui, eu só vi da Drica, enquanto o pessoal se anima aí para falar, tá? Eu só vi a Drica, que é... É a Adriana Ferri, de Diadema. Tá, ela perguntou se é interessante a técnica de pronação para orientar as gestantes na atenção básica, né? Lembrar só que, assim, eu fico só um pouquinho preocupada, porque a pronação, ela é para paciente que já tem insuficiência respiratória, né? E eu tenho medo da gente orientar a pronação na atenção básica e a paciente, porque ela dá um alívio, né? Então, por exemplo, se a gente orienta e a paciente tem um alívio, isso pode fazer com que ela demore para procurar o serviço de saúde. Então, essa é a única preocupação que eu tenho, tá? Então, eu acho que a gente só tem que pensar nisso, porque realmente pode dar uma complicada aí. Então, eu não orientaria por enquanto, não, tá? Mas uma coisa que a gente tem feito que é bem legal, eu acho que é bem interessante, é pronar o paciente que não está entubado, tá? Então, pronar paciente que não está entubada acordada, porque essa a gente consegue estar, por exemplo, a paciente já está precisando de um catéter ou já está precisando de um catéter de alto fluxo e tudo, a gente pode pronar a gestante ela estando acordada, não precisa ela estar entubada para a gente poder fazer a pronação, tá? Então, isso é uma coisa que é bem, bem interessante. Posso falar, Rô? A Suzete também depois quer. Não, então, assim, até lembrando aqui, que eu estou vendo que tem gente da atenção básica, então, gente, não esquecer paciente com suspeita ou com Covid precisa ser monitorada, né? E esse monitoramento, ele tem que ser corpo a corpo, né? Seja por telefone, seja por WhatsApp. A puérpera, após alta, precisa ser monitorada, né? Então, não vamos nos esquecer disso, porque a gente está vindo de um momento agora que a gente teve um breve respiro, né, do número de casos, e a gente pode voltar, então essas mulheres têm que ser monitoradas. A gente não é para suspender pré-natal, pelo amor de Jesus Cristo, usar de acordo com as normas vigentes, né, distanciamento nas unidades, etc. E eu queria fazer uma colocação para a doutora Rosana de um problema que a gente às vezes encontra. Eu tenho um hospital de baixo risco e eu recebo uma gestante com sintomas leves, sem alteração
alteração oh meu pai do céu, no oxigênio. E aí, eu sou baixo risco. E aí, assim, eu acho que eu tenho que, porque ela tem Covid, ela vai, daqui a pouco ela vai ter o seu bebê, vai entrar em trabalho de parto, eu tenho que mandar essa mulher para o alto risco. Na atual condição que a gente está, no estado de São Paulo, o que você recomenda? Eu acho que hoje a gente vive uma situação que, assim, a gente vai ter que dividir, não vai dar mais para a gente mandar os casos de Covid, né, só para hospitais, só Covid, porque, na verdade, senão a gente não consegue estar cuidando de tudo, né? Então, o que eu acho que a gente tem que dividir um pouco é, assim, esses cuidados iniciais que a gente teve, que era mais fácil, você põe todo mundo que é Covid no hospital só, e você lida com isso dessa forma. Hoje, a gente já vai ter que fazer o seguinte, os hospitais terciários, os hospitais que têm uma estrutura maior, eles não podem ficar recebendo esses casos mais leves, porque se eles ficarem recebendo esses casos mais leves, a hora que a gente tiver o caso grave, a gente não vai ter onde colocar. Então, eu acho que é super importante que todo hospital já comece a fazer treinamento de paramentação e desparamentação. Graças a Deus, a gente vai ter uma situação agora que eu acho que vai ser mais tranquila, né? Porque a gente já tem uma possibilidade de vacinação, né? Então, isso ajuda, isso facilita para a gente. Então, eu acho que a gente tem que estar olhando para isso e sabendo que não dá, gente. Todo mundo vai atender Covid, tá? Não tem outro jeito, a gente não consegue fazer isso de uma forma diferente, tá? Então, eu acho que... E deixar os casos mais graves para ir para os lugares onde a gente tem a situação mais grave mesmo e que vai precisar. Obrigada. Adriana? Posso falar, Adri? Pode, Su, fica à vontade. Doutora Rossana, a gente sabe que em alguns municípios tem contrato com ambulância, mas em outros eles têm ambulância, mas não tem o RH. Daí o que eu queria saber, qual seria a equipe mínima para o transporte de uma paciente? Porque em muitos lugares vai técnico, dependendo da distância, outros vai enfermeiro e técnico, ou vai o médico junto com o enfermeiro, ou até vai o neo junto, dependendo de cada circunstância. Então, qual seria o ideal e qual seria a equipe mínima? Eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? Porque, por exemplo, assim, o neonatologista tem que ir se eu acho que vai nascer no caminho. Então, se não vai nascer no caminho, o neo está fora, né? Se eu tenho uma paciente que já está precisando de oxigênio, gente, não dá para o médico não ir. Então, nessa situação, você tem que ir um médico. Por quê? E isso depende muito porque você pode ter uma complicação ali naquele caminho, né? Então, nesta situação, a gente precisaria ter um médico junto, né? Para poder estar olhando a saturação e para poder estar checando essas situações. É muito complicado quando vem sem um médico, né? Porque a gestante pode piorar demais nesse momento. Então, isso é mais um problema que a gente tem, né, Suzete? Porque a gente sabe que, às vezes, você não tem um médico ali para tá cuidando, né? Então, acho que a gente sempre tem que pensar nessa possibilidade de estar incluindo também o médico nessa situação e transferir, gente, o mais rápido que der, tá? Quanto mais rápido a gente conseguir transferir, porque assim, a pessoa que está com oxigenação normal, que está bem, está tudo bem, essa que eu não precisaria do médico, eu não preciso transferir. Eu posso ficar com ela comigo, né? Então, eu acho que é essa situação e lembrar que se está com catéter de O2, eu posso mandar qualquer médico junto, porque ele não vai ter que entubar a paciente no caminho. A não ser que eu esteja no lugar a 8 horas de distância, 6 horas de distância, tá? Mas normalmente ele não vai precisar. Agora, se eu estou mandando ela com catéter de O2 e com uma oxigenação ainda boa. Agora, se eu estou mandando ela com uma saturação de 80%, com um catéter ali no talo, ou já com uma máscara, aí eu já vou precisar de um médico que precisa entubar, porque pode ser que no caminho ela piore.
Então, eu acho que é essa encrenca que a gente tem, e por isso que a gente tem que otimizar tanto essa transferência precoce. Tá? Doutora Rossana, eu tenho uma dúvida. Quando decidir, quando a gestação está em um período de semanas que não se diz que a gestação é viável, quando decidir em manter essa gestante no hospital geral ou encaminhar para um lugar que tenha ginecologista obstetra? É uma coisa que a gente sempre, no começo a gente pensou isso, né? E é até uma coisa que eu mudei um pouquinho, vou te dizer que eu mudei um pouquinho de pensamento, mas vamos lá. Quando a gente pensa assim que o feto é viável, né? Cada lugar tem a sua viabilidade, a nossa aqui é 25 semanas, cada lugar tem que saber qual é a viabilidade. Definição, a gente já teve até uma discussão aqui, né, do que é viabilidade, que a gente ficou super feliz com o pessoal de Santos, porque a viabilidade lá está caindo, o que é um sinal de cada vez um melhor serviço da parte neonatal. Então, a gente tem que ter uma ideia da viabilidade. E aí, o que a gente pode fazer é jogar, por exemplo, assim, pelo menos umas 4 semanas antes da viabilidade. Então, quem tem uma viabilidade em torno de 30, se eu tiver feto ali que vai estar com 25 semanas, eu já quero que vá para esse lugar. Por que a gente pensa essas 4 semanas? Porque a gente já teve, sim, gestante que ficou internada em UTI com 4 semanas. Então, se a gente transportar alguém depois que já foi para UTI, é muito mais difícil. O único problema, então, a gente poderia usar isso sempre, tá? Qual é o problema que a gente tem de manter uma gestante, vamos dizer assim, uma gestante de 15 semanas num hospital que não tem obstetra? Se ela evoluir para um quadro mais grave, ela pode ter um abortamento. E se ela tiver um abortamento, ela vai precisar do obstetra para atender. Então, preferencialmente, precisaria estar num hospital onde a gente tivesse obstetrícia. Mas se eu tiver que escolher qual que vai, quem vai para o que tem obstetrícia e neonatologista é o que está até 4 semanas antes da viabilidade, e o outro a gente manda para o hospital geral. Só lembrando que no hospital geral pode ser que tenha um óbito fetal, pode ser que tenha um abortamento, e a gente precisa tomar alguma atitude em relação a isso. Obrigada, doutora. Pessoal, mais alguém? Alguma dúvida em relação à terapêutica, encaminhamento para o hospital, inclusive encaminhamento para o HC? Eu acho que está todo mundo pensando aí nas suas dúvidas, né? Eu acho assim, que o que está para mim, a grade de referência para parto está mantida, é isso. Não foi feito nenhum deslocamento de maternidade específica para Covid, não. As grades estão todas como estavam antes. Tá, ok. Marisa, está como estavam, e eu acho que tem uma colocação importante. Hoje nós tivemos uma reunião, e assim, toda gestante ou puérpera e bebê que precisar ser encaminhados, a palavra para o momento é que, preferencialmente, eles sejam encaminhados para o HC. Então, tem uma discussão em andamento, que tem uma equipe do CROSS, como a doutora Rossana falou, não mudou nada do que foi acordado entre a SES e a regulação. Tem uma equipe à disposição que vai fazer a discussão desse caso com a equipe dela, ela tem uma equipe de reguladora no HC para viabilizar o encaminhamento dessa mulher e dessa criança para o hospital. Acho que isso é muito importante, que a gente possa, né, e a Marisa falou muito bem, né, que esse grupo coeso possa fazer, a capilarizar essa informação para que os médicos tenham esse entendimento e que, se eles tiverem dúvida em relação à conduta que tomar enquanto aguarda a vaga, fazer contato com a equipe reguladora para que eles possam ser orientados. Inclusive, do como encaminhar essa mulher, o tempo que vai levar para essa mulher chegar. A doutora Rossana teve mais de um caso de gestante que acabou o oxigênio durante o transporte, então nossa preocupação em relação a isso
é muito, muito maior agora do que no que a gente discutiu ano passado. Não, eu acho isso super importante, até porque eu tenho percebido assim, né? Entrou uma mulher, é gestante, ela suspeita de Covid, o pessoal já pede transferência para o HC. E talvez a gente precise estabelecer uma linha de cuidados progressivos, né, entre a maternidade de risco habitual, a maternidade de alto risco, os casos mais complexos dos hospitais universitários. Eu acho que isso precisa ficar um pouco mais claro, né, até para a gente não criar determinadas expectativas com relação a alguns serviços, né, para que o serviço também tenha tranquilidade para poder lidar com algumas situações, né? Porque senão fica aquela expectativa de, não, mulher, é gestante, ela está com suspeita de Covid ou ela está com o Covid confirmado, não, vamos tentar uma vaga no HC, né? Aí vai encher o HC, né? Como vocês estão bem colocando. Então, eu acho que é Marisa, super importante. eu acho importante a gente conversar, porque, assim, na verdade, os casos que não tiverem algum sinal maior de gravidade, a gente não vai aceitar, tá? Então, eu acho que isso já foi acertado hoje com a Secretaria de Saúde, com a área técnica de saúde da mulher, né? Porque a gente tem limites, porque houve um momento onde a gente conseguia até aceitar mais, porque o Instituto Central estava só Covid, mas agora a gente tem o Instituto Central, que é uma parte não Covid, que é uma demanda enorme também, e uma parte Covid, né? Então, o que ficou acordado é o que está na nota técnica mesmo. Então, se tiver necessidade de oxigênio, se for uma gestante que está mais difícil o manejo, não é só oxigênio, né? Está com taquipneia, está com taquicardia, esses casos a gente vai estar aceitando, tá? Lembrando que o aceite, a via é uma só, é pelo sistema CROSS, né? Então, para o município de São Paulo, a gente vai mandar para o CRUI e o CRUI manda para o CROSS, né? Se for um caso desses que a gente já vê uma gravidade maior, pode sinalizar no CRUI, né? Não dá para sinalizar no CRUI que é vaga cedida pelo HC, mas dá para colocar favor e encaminhamento preferencial ao HC, isso dá, tá? O HC só enxerga a ficha quando o CRUI sobe para o CROSS e o CROSS manda para o HC. A gente está bem alinhado, né, com o pessoal da CROSS para mandar para a gente, e a gente a gente vai conversar de novo com o CRUI, porque como a gente teve uma situação que ficou um pouco melhor, eu acho que deu para ficar um pouco mais tranquilo, e agora é o que você falou, aparentemente a grade está mantida do jeito que ela sempre foi, mas isso é uma coisa que a gente não sabe por quanto tempo, né? O Covid ensinou isso para a gente, a verdade de hoje não é a de amanhã, então a gente tem que ir mudando aí, né? Doutora Rosânia. Suzete, posso só passar um relato da doutora Vera? Pode. A doutora Vera coloca que agradece a apresentação e manifesta preocupação no interior. A segunda onda também já chegou no interior e a grande preocupação é que no interior não temos tantos leitos específicos para a maternidade. É a doutora Vera da Unesp, Marisa? É? Se a Vera quiser falar um pouco, a Vera é minha companheira no manual do Ministério, né, Vera? A gente esteve juntos fazendo as discussões. Não sei se a Vera consegue abrir. Oi, Rosana. Oi, Vera, tudo bem? Tudo bem? Prazer estar aqui. Assim, a preocupação que eu estou, Marisa, por isso que eu coloquei, porque na primeira onda o interior demorou mais para chegar no interior. Só que a segunda onda que a gente está vendo acontecer em São Paulo já chegou no interior, né? Então, ontem nós tivemos uma reunião com a superintendência, até porque o Dória veio aqui no negócio da vacina, e antes a gente teve uma reunião com a superintendência, eles fecharam praticamente o hospital da Unesp, né? Tá só um hospital quase só Covid, vai ser isso, né, com o tempo, e a maternidade vai manter, como a gente teve o problema que você já está a par, que fecharam o estadual nosso, né, o hospital, a maternidade estadual, que era o baixo risco do município,
Agora, desde dezembro, todos os pacientes gestantes do baixo risco foi para a maternidade. E eu até perguntei isso ontem para o superintendente, porque o que eles estão fazendo? Eles vão fechar o hospital, o HC, só para Covid. Vai suspender as cirurgias eletivas, vai só ser o Covid, e o hospital estadual vai ser direcionado para os pacientes não Covid, tá? Tratamento clínico e tratamento cirúrgico de emergência, digamos assim. Só que a maternidade ela vai se manter dentro do HC da Unesp, e as vagas de Covid da maternidade para as gestantes vai estar misturado com o grupo de Covid geral, né? Porque já era assim, já estava desde o início, os pacientes Covid positivo, que precisava de UTI ou de a enfermaria, estava no Covid geral. Assim, graças a Deus, até agora, a gente não teve casos graves, né? Que nem a Rosana fala sempre isso. Então, a minha preocupação é que se a gente não respaldar, demorar muito para conversar com o interior, nós vamos ter morte materna. Tá? Diferente da cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo tem o HC aí dando uma estrutura, como vocês sabem. Só que no interior não, a gente não tem espaço físico, né? Então, o HC aqui da Unesp vai acontecer isso, já está acontecendo, né? Por exemplo, no domingo, nós estávamos com 100% de vagas na UTI, né? do HC, do UTI Covid. Então, se chegasse uma gestante, não teria para onde correr, digamos assim. Ninguém, não gestante também. Agora, hoje, está 83%. Então, assim, a segunda onda no interior está grave, está extremamente, talvez mais grave até que São Paulo, assim, na minha ótica de ver, né? Os números do interior afrouxaram muito no final do ano, né? Eu falo pela região de Bauru, na qual eu estou incluída tanto na maternidade Santa Isabel quanto o HC. A Bauru, a regional de Bauru, estava na fase amarela, né? A laranja, não se respeitou. Fechou seu microfone. Não se respeitou a determinação do governo. O comércio abriu no final do ano, no dia 27, 28, 29, ficou tudo aberto. Então, assim, vai vir pesado, eu acho. Então, a minha preocupação é em relação, se a gente afrouxar muito, assim, eu acho que a gente tem que caminhar antecipado, entendeu? Porque vai aparecer os casos graves. Hoje mesmo, eu voltei de férias, hoje, para a maternidade Santa Isabel, ainda da faculdade eu estou de férias, mas falei para o pessoal da faculdade dessa reunião, como eles estão com muita atividade lá, eu estou falando também em nome da Unesp. Tá? Da maternidade lá em Bauru, eu fiz uma reunião hoje com a equipe lá, e já alertei isso, não afrouxe em relação ao Covid, porque agora vai aumentar muito, então vamos manter em alerta. Em Bauru também não tivemos nenhum caso, de todo esse tempo, nós tivemos um caso de uma gestante vinda de outra cidade, vindo de Jaú, que precisou de internação e catéter de oxigênio, mas nós não tivemos nenhum caso que precisou entubar. Mas eu acho agora, Marisa, que vai acontecer, entendeu? Porque a segunda onda, na minha ótica, está mais grave, e assim, os números estão mostrando isso, né? Vaga de UTI,
Botucatu, por exemplo, aumentou o número de óbito desde o Natal, morreu mais gente aqui, não gestante, mas está morrendo mais. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. É só nesse sentido a minha intervenção. Oi, doutora Vera, obrigada. A gente sempre contando aí com vocês, né? Na região de Bauru. A gente já começou a fazer isso, a gente só está esperando agora um diagnóstico de alguns territórios que estão um pouco mais problemáticos, né? Mas a gente, por exemplo, a semana passada já conversou com o Presidente Prudente, que também é outro lugar por conta dos leitos, né? Bastante dificuldade. A gente já está assim, a gente só vai priorizar os territórios para a gente começar a conversar, mas com certeza isso já está, mesmo nas férias, a gente acabou aí já sentando com quem é mais urgente. Então, provavelmente logo, por isso que eu até falei, a gente conta com a senhora, com o seu apoio, o apoio da Unesp, para que a gente possa estar fazendo esse encontro também aí em Bauru, viu? Então, fica sossegada que a gente está de olho e, se Deus quiser, a gente vai conseguir de novo ultrapassar essa segunda onda. Adriana? Oi, eu? Não, Adriana. Suzete, pode fazer sua pergunta. Você viu que eu não tenho nem dúvida, né? Eu tive uma web específica para a gente aqui. Estou quietinha. Doutora Rosana, conforme todos falam da lotação ou de super direcionar para o HC, eu queria saber se já teve algum caso que teve que fazer contra-referência, devolver para o município, mas para ficar em vaga de enfermaria até uma possível alta, ou se todas que internou acabou indo direto para alta, para domiciliar mesmo. As que internam aqui, elas ficam, porque na verdade elas ficam até a alta domiciliar, e como são casos mais graves, né, para essas pacientes a gente está oferecendo para elas, se elas quiserem continuar o pré-natal aqui, tá? Isso também dá que eu acho que é um dia, eu sei que o Galeta já falou para vocês da parte de depressão, né? Nós estamos preocupadíssimos com esses casos graves de Covid, porque a gente está vendo muita situação onde a gente acaba tendo depressão pós-parto, e depressão pós-parto que dura muito tempo, então 3 meses depois do Covid, casos de depressão em quem não teve o parto também, né? E muita perda de memória. Então, a gente acha que esses casos graves, a gente tem uma paciente que tem uma lacuna de 8 anos na vida dela, que ela não se lembra nada, né? Então, eu acho que esses casos mais graves precisam, sim, de um segmento, e de um segmento a longo prazo, para a gente cuidar melhor dessas pessoas. Então, a gente tem ficado com elas até o momento da alta mesmo. Tá? Doutora Guta, gostaria de ouvir de você os casos, os registros de que não se dá atenção para a parte respiratória da gestante pensando no bebê. Como que tem sido esse caminhar de vocês recebendo esses recém-nascidos? Oi, Adri, tudo bem? Boa tarde para todos. Na verdade, eu vou dizer para você que, assim, o que a gente observou muito nesses meses todos, principalmente na mobilização, né, que foi onde ficou bem direcionada a atenção, é que a gente teve um aumento de prematuridade. Quase 45% dos recém-nascidos que a gente teve naquela ocasião eram prematuros. E eles não tiveram complicações respiratórias maiores nessa fase. O que a gente viu mesmo é que eles tinham as intercorrências da prematuridade. Então, se fosse um prematuro muito pequenininho, teve doença de membrana hialina. Se foi um pouco maior, tinha mais uma questão de, podia ter uma taquipnea transitória, se fosse um trabalho de parto antecipado por condição materna, etc. Situações como essa que a Rosana descreveu, mais dramáticas, da mãe hipóxica e de ter uma cesárea de urgência, claro que tiveram um impacto inicial de um bebê que nasce
óbvio, um pouco mais asfixiado, mas assim, a gente não chegou a ter nenhum bebê, por exemplo, que tivesse indicação de fazer hipotermia terapêutica ou alguma coisa assim. Não foram, as asfixias não foram tão drásticas assim. Foram bebês que nasciam, claro que comprometidos, mas assim, não de ter tanto impacto no período neonatal imediato. Depois, o que a gente viu aqui, a gente teve poucos bebês que vieram positivos, né, de contaminação, e esses bebês que nasceram, e um bebê que teve realmente o COVID positivo na secreção de orofaringe, esse bebê teve uma evolução um pouquinho diferente. Ele era um bebê de 33 semanas, perdão, nasceu, ele não tinha um desconforto inicial de abertura, apesar de ser 33 semanas, e com 48, 72 horas, ele começa a fazer umas quedas de saturação, faz um padrão de taquipneia. No ultrassom de tórax, a gente viu que ele tinha umas linhas B, umas alterações de imagem, e a gente não fez de rotina tomografia de tórax das crianças. A gente primeiro fazia triagem com ultrassom, para evitar expor demais, e a partir do momento em que esse ultrassom viesse alterado, a gente pedia uma tomografia. Aí esse bebê fez uma tomografia, ele tinha algumas alterações, bem compatíveis até bem compatíveis não, ele tinha algumas alterações assim, de comprometimento pulmonar, mas ele teve uma evolução super benigna. Esse bebê, ele manteve o PCR positivo por quase 3 semanas. Depois, nós recebemos, isso pensando em bebês nascidos aqui, depois nós recebemos também bebês que nasciam durante algum tempo, agora a gente não está mais aberto, mas vocês se lembram que, excepcionalmente, nesses 6 meses de mobilização, a gente se prontificou a receber recém-nascidos com Covid ou lactentes até 6 meses com Covid. Então, nós recebemos um bebê de 7 meses que tinha uma síndrome de Edwards com Covid, esse foi um bem grave, e esse foi o único bebê que a gente perdeu. Depois, os outros bebês que a gente teve, que a gente recebeu, foram bebês que estavam em casa, em aleitamento materno, e ou a mãe adoeceu, ou foi aquele momento em que, como a Rosana falou, isolamento domiciliar não é trancar a porta de casa com todo mundo dentro. Então, a gente teve, por exemplo, tem algumas histórias que não dá para a gente esquecer. Eu tive um dos bebês que a gente recebeu, ele ia completar um mêsversário. E fizeram uma festa para comemorar o mêsversário. E aí, óbvio que ele ficou doente, mas assim, as evoluções foram benignas. Esses bebês que adquiriram pós-parto, pós-nascimento, em casa, a Covid, eles tiveram uma evolução benigna. O que eles apresentavam era um quadro de febre, hipertermia, podia durar 1 ou 2 dias, uma certa gemência, aquela coisa que pode até ser relacionada à febre, mas evolução benigna. De um modo geral, em termos, eu não preparei apresentação nenhuma de protocolo de tratamento, mas eu posso, numa outra semana marcada, a gente apresentar o protocolo de atendimento da pediatria. E, assim, nós não entramos com tratamento. Assim, o que a gente faz é síndrome gripal, como na época do H1N1. Síndrome gripal, com febre, em lactente menor de 6 meses, a gente entra com oseltamivir, faz a pesquisa de painel viral, Covid e painel viral. Se for H1N1, continua com oseltamivir, senão a gente suspende. E a gente entrava com azitromicina quando tinha um padrão de pneumonia intersticial, pneumonia intersticial que merecesse tratamento como pneumonia típica, né? Tratamento direcionado. Basicamente isso. Corticoide em casos excepcionais, não é recomendado de rotina, e é interessante falar que o dedímero desses recém-nascidos, ele é alterado. Então, a gente não pode seguir a mesma premissa que a partir de 1000 de dedímero a gente entra com tratamento, porque assim, mesmo os recém-nascidos com pouquíssimos sintomas e sem nenhuma alteração respiratória, vinham com o dedímero alterado, e a gente não tratou esses bebês. A gente só entrou com heparina para uma paciente que veio com 30 mil de dedímero. Aí realmente é um dedímero absurdo, né? Mas foi caso único, não foi regra aqui. A gente chegou a ver uns dedímeros mais altos sem repercussão para o bebê. Basicamente, assim, um resumo rápido, assim, é o que eu conseguiria trazer para vocês. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Adri. Respondeu sim, muito obrigada. Enquanto você falava, o pessoal do Comitê de Mortalidade de São Mateus
colocou uma pergunta sobre dados referente à prematuridade no COVID e aumento da prevalência nesse período. Vocês foram contemplados com a fala da doutora Guta ou vocês gostariam de números? Adriana, eu posso falar um pouquinho da nossa responsabilidade com a prematuridade e a Guta fala do depois, tá? A prematuridade que a gente vê aumentar muito não é a paciente entrar em trabalho de parto prematuro espontâneo, tá? A prematuridade que a gente vê aumentar muito é a prematuridade que a gente indica o parto, né? E na verdade, nós temos feito um trabalho enorme para a gente conseguir não indicar esse parto prematuro, porque assim... e aí eu assumo a minha meia-culpa aqui frente à Guta neonatologista, né? O obstetra, ele quer tirar a criança e entregar para o neonatologista, porque aí o problema não é mais dele, né? Então, muitas vezes a gente vê muita gente antecipando o parto e é a pior conduta possível. Nós temos feito o impossível para não resolver. Hoje de manhã, a Guta voltou de férias hoje, né? Já voltou e já começa aqui, né? E eu falei para ela que a gente está super feliz porque nós, agora com essa UTI exclusiva, né? A gente conseguiu fazer um balanço hídrico bem legal, né? Numa paciente, a gente reverteu um oligoâmio. Então, uma paciente que chegou a fazer um ILA de 3,5 e que agora ela está com líquido amniótico de 10. Então, nós estamos fazendo o impossível para diminuir essa prematuridade. Mas a prematuridade no COVID aumenta sim, mas ela aumenta porque nós indicamos o parto, tá? E vão ter situações onde a gente vai ter que indicar mesmo. Tá? Então, só que a gente tem que ter muito claro e fazer um filtro aí para não sair indicando parto para todo mundo. É isso mesmo, né, Rosana? Eu achei que eu queria dar essa fala, mas eu achei que essa fala tinha que vir de você, porque afinal de contas é uma obstetra, não no sentido de querer tirar o bebê de dentro, hein? Não é isso, não. Mas é que eu acho que esses 10 meses de pandemia, a gente aprendeu muita coisa. Então, no começo, é isso, a gente via uma gestante hipoxêmica, até o neonatologista ficava do lado, pelo amor de Deus, tira esse neném daí logo, né? Era um sentimento mútuo de tentar salvar o bebê fora do útero. E, na verdade, é exatamente isso que a Rosana falou, a gente foi percebendo que, olha, calma, ela vai recuperar a oxigenação e o bebê vai estabilizar, será que a gente não pode esperar um pouquinho? Então, isso foi um aprendizado. Eu não cheguei a fazer uma análise mês a mês nesse sentido, mas eu tenho a impressão que se a gente fizer uma análise mês a mês, é possível que a gente observe que a gente teve mais prematuros no começo da pandemia do que está tendo nesses últimos meses, porque eu acho que a gente também aprendeu que dá para esperar um pouco mais. Posso fazer uma pergunta, Adriana? Para a doutora Guta. Doutora Guta, você falou, né, dos bebês, dos RNs que vocês ou receberam externamente, ou mesmo RNs que tinham PCR positivo aí na UTI neonatal de vocês. E aí é uma pergunta assim, cabe, quando você tem casos de COVID dentro da UTI neonatal, dos leitos neonatais, você, como é que fala? Você suspender a internação por conta disso? Você entendeu? Não entendi sua pergunta, Marisa. Assim, existem algumas patologias que quando você tem elas dentro da unidade neonatal, você fecha essa unidade neonatal. Uhum. COVID, fecha a unidade neonatal também? Não. Primeiro vamos falar assim, situação ideal, mundo perfeito, né? Situação ideal seria a gente sempre ter um quarto de isolamento para receber esses bebês. Então, isso seria o ideal. É possível? Não, nem sempre, né? A verdade, por exemplo, eu estou aqui, eu estou no HC, eu estou quase no mundo perfeito, mas assim, a gente tem quarto de isolamento. Então, o que a gente fazia? Primeiro, para te contar o que a gente fazia e faz ainda. Se o bebê nasce filho de mãe Covid, vai para o quarto de isolamento. Com 48 horas, a gente recolhe o SARS-CoV do bebê. Veio positivo, ele continua no isolamento. Veio negativo, ele vai para a sala com os outros bebês. Durante a pandemia, no início da mobilização, no início da pandemia, a gente conseguiu
fez várias propostas de coorte, né? E aí a gente começou a ver que isso, na verdade, ia furar. Então, depois de várias reuniões com a CCH, a gente concluiu que se você tiver dúvida, você precisou admitir um bebê na sua UTI neonatal. Esse bebê é um bebê COVID. Se você fizer uma boa precaução de contato, uso adequado de EPI, mantê-lo constantemente dentro da incubadora, você consegue conter a infecção, tá? Ou conter e evitar que haja contaminação. Eu posso te dizer que nesses 10 meses de pandemia, nenhum colaborador se contaminou de contato com o paciente e não houve transmissão horizontal entre pacientes e nem de mães, porque assim, no começo, a gente tinha uma restrição de circulação bem mais pesada dessas mães. A gente ainda tem, mas como são mães amamentando, a gente tem uma certa flexibilização em relação, por exemplo, ao que acontece no complexo todo. Mesmo assim, as próprias mães são muito conscientes. Elas chegam, às vezes, aos prantos, falando, eu vim hoje, mas eu vim só para falar que eu não vou poder entrar. Ou de telefonar chorando e falar assim, olha, eu quero muito ver meu bebê, mas eu estou com tosse. Então, elas são muito conscientes e elas não querem adoecer seus filhos. Então, a gente não teve, em nenhum momento, infecção cruzada ou transmissão horizontal. Com respeito ao uso de EPI, bebês em incubadora. Então, assim, se você tiver... Agora, uma coisa que a gente procura fazer é isso. Se eu tiver mais de um bebê com Covid, eu procuro colocá-los, aí sim, fazer um coorte. Ter uma sala específica para esses bebês Covid positivo, né? E aí você pode ter os bebês que não têm, os bebês que você está definindo, os bebês Covid positivo. Mas isso é só na hora que você tiver o resultado na mão, porque senão fica muito complicado. Você cria uma zona morna, que é como a Rosana falou, você não pode colocar os em investigação como um coorte, né? Então, assim, é melhor deixar separado suspeita ou Covid e não Covid separados, né? Obrigada, doutora. Adriana? Oi, Valdina, você vai falar? Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Nós temos gestores profissionais da saúde que a gente está vendo aqui presente. Vocês não têm contribuição para essa nossa discussão, trazendo esse momento atual que a gente vem vivendo no território. Os bebês do Amazonas vieram para São Paulo, eu quase infartei quando eles cogitaram isso. Não vieram, Marisa. Eu estava de férias, eu falei assim, vou cancelar minhas férias e voltar. Mas não vieram. Eu acho que todos nós sofremos, né? Não tem como não sofrer com a situação dramática que eles viveram lá, mas me parece que, em vez de trazer os bebês para cá, garantir um aporte de oxigênio adequado para eles, porque assim... já é uma loucura. Olha, a gente já teve situações assim de receber pacientes de outros hospitais em que o bebê veio, a mãe estava com Covid, não podia visitar, já era uma situação meio dramática essa. Imagina ainda de outro estado, né? Então, confesso que eu também tive esse estresse. Na hora que eu vi a notícia, eu falei, férias, adeus, acabou. Bom, nós tínhamos programado que esse fórum pudesse se encaminhar até às 16, mas diante de não termos dúvidas, dificuldades na rede, acho que podemos encerrar. Doutora Rossana, doutora Guta, Marisa, Suzete. Ok, né? O primeiro do ano, acho que a gente tem aí um caminho longo, né? Esperando e uma vez por semana.
Só quero agradecer, doutora Guta, doutora Rossana, todo mundo que entrou, e avisar que provavelmente a gente vai estar dando essa discussão para as regiões, tá? Na realidade, nós já tínhamos um cronograma, né, Marisa, até o segundo semestre, já desenhado com datas e horário, para propor para as regiões, mas diante desse cenário, a gente vai ter que rever esse cronograma para que isso seja feito o mais rápido possível, mas nós temos ainda um alinhamento para fazer com o município de São Paulo, e vocês serão pontualmente avisados a cada movimento, que eu acho que isso é de extrema importância. A fala da Marisa da humanização, a preocupação com a rede, eu acho que o ápice, né, da questão agora, nesse momento. Então, a gente vai continuar as nossas atualizações através dos grupos, porque nós achamos que a comunicação vai instantânea, né, e a composição desses grupos faz com que a informação possa chegar nos gestores, incluindo todos os níveis de atenção, né, atenção primária, a parte hospitalar, a parte do nível terciário. Então, e aí, óbvio que as coisas formais a gente vai encaminhar por e-mail, tá bom, Marisa? A gente faz isso assim que for possível. E aí agradecemos demais a presença de vocês. Em relação à semana que vem, a gente traz para vocês, inclusive, questionamento no grupo, para saber qual é o tema que a gente vai abordar. Nós tínhamos já uma programação com o pessoal da Baixada Santista, mas talvez não seja possível manter o calendário, mas até terça-feira a gente mantém vocês avisados. Então, muito obrigada e até cenas dos próximos capítulos. Obrigada. Oi? Só para te falar uma coisa, excepcionalmente, na próxima semana eu vou ter que sair às 3, que eu entro numa outra reunião, tá bom? Mas nós temos vontade, tá bom? Tá ótimo, Guta. Hoje a gente estendeu um pouco por conta desse tempo que nós ficamos afastados e da necessidade de passar essas informações tão importantes que vocês trouxeram para todos os profissionais. Muito obrigada, gente. Obrigada, tchau, obrigada para todos. Tchau. Tchau. Maria Augusta, posso te contatar depois? Com certeza, Marisa. Você pegou meu telefone? Peguei. Combinado. Eu vou ver melhor a questão com a maternidade e depois eu entro em contato contigo. Combinado. Tá bom? Obrigada, Marisa. Obrigada. Tchau, gente. Boa tarde a todos. Gente. Até a próxima. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.